A terceira mensagem da série Perguntas que todos querem fazer, a pergunta de hoje é: por que pessoas boas sofrem emocionalmente? Eu queria ler com vocês na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu vou ler só os primeiros versículos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É óbvio que todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Momentos de tristeza, de perdas, de rejeições, de rupturas. Existem, de fato, circunstâncias externas a nós que geram sofrimento. Isso é indubitável. É indubitável também entender que há patologias no cérebro que geram sofrimento. Depressão química. Pessoas que são avassaladas por distúrbios hormonais, dos neurotransmissores. Pessoas que têm problemas patológicos. Bipolaridade, esquizofrenia, toque e muitos outros nomes que classificam enfermidades do cérebro ou da alma. Mas hoje eu não quero falar nada sobre isso. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma realidade espiritual muito profunda. Hoje eu vou descrever para vocês um processo que, se vocês entenderem e levarem a sério, vocês vão vencer muitos sofrimentos que têm nas suas próprias almas. Então, antes de eu responder propriamente a pergunta, por que pessoas boas sofrem emocionalmente, eu quero começar falando sobre a importância deste texto que acabamos de ler. O texto começa dizendo assim: quanto ao mais. No português, esse quanto ao mais, parece que o Paulo está dizendo o seguinte: olha, já falei tanta coisa, agora preciso concluir. Então deixa eu dar mais um recado aqui importante. Mas a palavra grega traduzida por esse quanto ao mais, loipoi, é completamente diferente disso. É exatamente o contrário. É como se Paulo estivesse dizendo: tudo que eu falei aqui é muito importante, mas o que eu vou falar agora é crucial. É a coisa mais importante que vocês precisam entender. E se você entende isso, e você olha para a carta de Paulo aos Efésios, você vai entender o tamanho e a importância disso que eu vou dizer. Porque no capítulo 1, Paulo fala sobre a nossa eleição antes da fundação do mundo. Uau! Extraordinário. No capítulo 2, ele fala que somos salvos pela graça, mediante a fé. Que não temos que obrar para podermos ser salvos. Uau! Maravilhoso. No capítulo 3, ele fala... O que ele fala mesmo? Tem que ler, né? Da habitação do Espírito no interior do homem. E fala como nós podemos conhecer o amor de Cristo através da habitação. No capítulo 4, ele fala dos 5 ministérios e da importância que eles têm para a igreja, para o preparo da igreja. No capítulo 5, ele fala sobre o relacionamento do marido com a mulher, como Cristo e a igreja. E no 6, no início, ele fala sobre o relacionamento de pais e filhos. Temas importantíssimos. Mas diante do que ele vai dizer, é como se ele estivesse falando: todas essas bênçãos que eu lhes apresentei, de nada valerão
se vocês não entenderem o que eu vou dizer agora. E aí então, ele apresenta o tema da batalha espiritual. Por que que as pessoas sofrem? Porque elas não entendem. Podem entender intelectualmente, mas não entendem de verdade o que está por detrás de todo o sofrimento. A palavra de Deus diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Portanto, por trás de todo sofrimento, de toda injustiça, de toda ruptura, de toda perda, existe um mentor intelectual que deseja diariamente, diuturnamente, destruir a sua vida, atacando a sua alma, a sua mente. Então eu vou começar esse texto, esta palavra, apresentando o causador dessas lutas. E para fazer uma apresentação própria de quem é este causador, eu quero apresentar 5 palavras gregas que expressam de maneira extraordinária o trabalho que Satanás faz na tua vida, na minha vida e na vida de todos. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra o diabo. É muito importante você entender que diabo não é um nome. Diabo é o seu ofício. O nome dele é Satã, ou Ha-Satan, que significa o acusador. Diabo é o que ele faz. Essa palavra diabo é formada por 2 palavras gregas. Vem do bolos, que vem do grego balo, que significa atirar. Por exemplo, você acha que o nome do projétil que está dentro de uma arma chama bala, porque parece com uma balinha de chupar? Balística vem do grego, aquilo que se atira. Projétil. Portanto, balo significa atirar. Parábola. Que é? Não estou falando de uma parábola que Jesus conta, estou falando da curva que os meninos aprendem na matemática. Chama de parábola, porque é o caminho que uma pedra faz quando você lança a pedra. Balo, portanto, significa atirar. E este ofício de Satanás tem a ver com atirar. E a segunda palavra é diá. Diá é uma preposição que significa perfurar, atravessar de um lado ao outro. O que é um diâmetro? Quando você pega um círculo, é aquela linha que passa de um lado e vai até o outro lado, atravessando por todo o círculo. Portanto, diá é sempre a ideia de atravessar. Diâmetro. Diagrama. O que é um diagrama? É uma descrição do início ao fim, perpassando por todas as verdades, sem deixar que nada seja deixado de lado. Portanto, a palavra diabo significa o seguinte: que este ser, ele atira e atira e atira, e ele atira contra a sua alma, contra a sua mente, e as suas balas perfuram e atravessam todo o seu ser. Você sabe que existe no exército aqueles coletes de Kevlar, né? Kevlar é aquele material que para muitas balas. Mas quando os policiais vão lutar com aqueles coletes contra os bandidos do morro, eles não conseguem vencê-los muitas vezes, porque as balas deles perfuram o colete. Eu quero te dizer que quando a Bíblia chama ele de diabo, é porque ele atira os seus dardos contra a sua mente constantemente. E estes dardos penetram a sua alma e atravessam a sua vida. E você muitas vezes não sabe
que esses pensamentos que vêm destrutivos, de rejeição, pensamentos imorais, pensamentos de indignação, todo tipo de pensamento que se levanta com altivez contra o conhecimento de Deus, parte dele. Este é o ofício dele, e ele faz isso muito bem todo o tempo da sua vida. Então é muito importante você entender que por detrás de todo ataque existe uma pessoa. Não desconsidere, você está lutando contra um espírito antiquíssimo, poderosíssimo, e que tem um alvo. O alvo é a sua mente. A segunda palavra que eu quero citar para vocês aqui no texto é ciladas. Esta palavra ciladas é mal traduzida. No grego é metodeias. Lembra que palavra nossa é essa? Método. Método é uma palavra grega também, formada por duas outras palavras. Rodós é caminho. O que é rodoviária? É o lugar onde o ônibus vai pegar o seu caminho. O que é êxodo? Saída, um caminho de saída. São palavras que vêm de rodós. O que é odômetro? É aquele, como é que chama? Aquele device, aquele aparelho que serve para contar a distância que o seu carro está andando. Então diga assim: rodós, caminho. Metá. Metá é uma preposição que significa junto, mas nunca junto estático, sempre de maneira dinâmica. Por exemplo, a palavra metá significa além também, metafísica, além do mundo físico. Metanoia, mudança de mente. Bom, mas tudo bem, pastor, o que isso quer dizer com cilada? Quer dizer que Satanás tem um método para atacar a sua vida. Não é um ataque aleatório. As coisas não aconteceram por acaso. Elas acontecem dentro de uma metodologia. Tudo que ele faz tem um propósito: alcançar a sua alma, a sua mente. Então quando vem aquele ataque que você não está esperando, e você tem aquela resposta na alma, saiba que Satanás atingiu exatamente o ponto nevrálgico que ele sabia que ia produzir em você alguma coisa ruim, uma resposta ruim. Não é por acaso. Quando a Bíblia diz que ele tem metodeias, que ele tem método, ou seja, ele tem uma via única, desde o Éden e até o final dos tempos. Satanás, para derrotar uma pessoa, ele ataca a mente. Então, por que as pessoas sofrem, boas sofrem? Porque nós estamos em guerra. Por que as pessoas boas sofrem? Porque nós estamos em guerra. E Satanás usa de uma metodologia sistemática. O que é uma pessoa metódica? É uma pessoa que não faz de qualquer jeito. Ela faz segundo o script. Ela age segundo aquele propósito, aquela maneira, aquele jeito. Ou seja, em time que se vence não se muda. Satanás sempre agiu assim e sempre vai continuar agindo assim. Então, querido, se você não quer ser derrotado, você tem que começar a prestar mais atenção na sua alma, nos teus sentimentos, nos pensamentos, nos questionamentos, porque por detrás disso existe um ataque milimetricamente focado. É como se ele estivesse usando a longa distância uma arma de altíssima precisão, aqueles snipers, aqueles atiradores de elite, que eles sabem aonde eles vão ter que atacar. E a bala que ele vai enviar não é uma bala qualquer que vai parar em qualquer escudo, ela atravessa, porque ele é o diabolos, é aquele que lança e atravessa e perpassa profundamente até chegar ao ponto da sua fragilidade.
E para que ele saiba qual é esse ponto, ele está sempre ao derredor, observando um pensamento que você expressa, algo que você diz desapercebidamente, e ele está ali e fala: aqui é o ponto. Ele não pode ler a sua mente, mas ele pode te acompanhar e perceber aonde está a sua fragilidade. Portanto, Satanás usa sempre um método, uma via: lançar o seu projétil destruidor no teu ponto de fragilidade, para destruir a sua vida. Então, ele sabe que se ele controlar suas emoções, ele pode desviar o propósito de Deus na sua vida, te desviar do propósito de Deus. É muito importante que nós saibamos como impedir que esses projéteis nos alcancem e nos destruam. Amém? Ele lança, portanto, pensamentos repetidos, vai minando, vai atacando. E quando esses pensamentos começam a fazer morada na nossa alma, ou seja, quando eles deixam de ser um projétil lançado de fora para dentro, mas eles permanecem ali dentro, a Bíblia diz que eles se tornam uma fortaleza. E 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 a 6 diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Esta palavra traduzida por fortaleza no grego é okuroma. E ela é traduzida na Bíblia de duas maneiras diferentes, que são, na verdade, complementares. A primeira é uma prisão. E o que é uma prisão? Uma prisão é o indivíduo estar confinado a um espaço e não poder, em liberdade, sair para onde ele quer. Então o camarada está ali atrás das grades e ele olha para fora e vê os indivíduos livres, mas ele está confinado. Sim ou não? Satanás lança os pensamentos que perfuram, que perpassam, que atravessam, e se esses pensamentos não são rechaçados, eles se tornam uma prisão. Quantas pessoas sofrem na alma porque estão aprisionadas a lembranças do passado, a feridas, a culpas, a pecados, a palavras que foram ditas às vezes até sem pensar, mas que permaneceram e cresceram e construíram uma prisão dentro delas. Diga assim: prisão. O indivíduo está preso e não pode sair para fora. Essa palavra também é traduzida por fortaleza ou castelo. E a ideia de uma fortaleza é exatamente o contrário. Não é que o indivíduo esteja preso e ele quer sair e não pode, não. A fortaleza é criada para que os de fora não possam entrar. Verdade ou não? Portanto, quando o indivíduo você vai para o Kremlin, por exemplo, o Kremlin tem paredes de 10 metros de espessura. Aquilo lá está pronto para receber qualquer canhão pode atirar ali que não derruba uma muralha desse tamanho. Qual é a ideia, portanto, da fortaleza? Eu estou aqui dentro e ninguém pode entrar. Se a gente traz isso para que o diabo faz, primeiro ele te torna preso e você não pode sair livre. Segundo, ele impede que as pessoas livres que estão fora, que queiram trazer palavras de libertação, ele impede que você as receba. Então é aquela palavra de encorajamento que entra e sai, ou então bate e ricocheteia. É aquela palavra de Deus que é pregada e você está tão
aprisionado naquilo que aquilo não entra e não produz mudança na tua vida. Então preste atenção, meu querido. O inimigo, quando ele começa a lançar sentimentos, os seus dardos inflamados, o objetivo dele é te destruir. Cuidado, este é o momento de você procurar ajuda. Este é o momento de você pedir oração. Este é o momento de você confessar para alguém. Porque se você não faz, aquilo começa a produzir sentimentos mais profundos. As grades começam a se formar. A fortaleza te impede de sair em liberdade e receber os instrumentos de Deus para a sua libertação. E quando você olha para o ponto de vista médico, hoje já se sabe que o cérebro de uma criança é praticamente uma tábula rasa. Uma criança, ela pode aprender 5 línguas de uma vez sem dificuldades. Por quê? Porque as conexões neuronais, as estruturas físicas dos pensamentos no cérebro ainda não foram formadas. É por isso que nós que aprendemos uma segunda língua depois que crescemos, a gente traduz, faz essas coisas. Você pega uma criança, ela não traduz, ela já vai falando, já vai incorporando. Por quê? Porque o cérebro dele ainda não tem estruturas mentais definitivas. Isso vale para aprender uma língua, isso vale para aprender uma habilidade como dirigir, andar de bicicleta, mas isso vale também para sentimentos destrutivos. O indivíduo aprende a pensar daquele jeito: ninguém me ama, eu não sou ninguém, as pessoas não se importam comigo. E aí, por mais que ele ouça a palavra de Deus, ele está sempre desconfiando, porque quando diz respeito àquele elemento específico emocional, a vida dele está aprisionada naquela fortaleza. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. A palavra de Deus diz que é possível se destruir fortalezas, altivez e sofismas e mentiras que o diabo, pode aplaudir, que o diabo estabeleceu na sua vida. Mas o indivíduo em cuja mente Satanás construiu fortalezas tem muita dificuldade de se livrar daquela tentação, daquela lembrança, daquele sentimento lá de criança. Porque Satanás fez uma fortaleza. Ele não consegue sair e tem dificuldade de receber os de fora que vêm para libertá-lo. Vocês estão percebendo como o método de Satanás é muito poderoso? Ele não constrói esse método de um dia para a noite. É ao longo da tua vida. Ao longo da tua vida, da tua história. Ele vai acrescentando um tijolo na fortaleza. Ele vai colocando algo mais. Vai reforçando aqui. E é óbvio, ninguém é preso em todas as áreas. As fortalezas começam em áreas específicas. Mas não se iludam. Satanás é extraordinariamente territorial. Ele ataca você e domina numa área. Se você não deixar Deus fazer uma obra, esta área ele vai ampliar. E cada vez mais ele vai dominar a alma daquela pessoa, a mente daquela pessoa. A quarta palavra que eu quero apresentar a vocês sobre a obra do inimigo para fazer com que a tua vida seja miserável é opressão. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus veio para curar a todos os oprimidos do diabo. Diga assim: a opressão na minha vida não é definitiva, porque eu tenho Jesus que veio para curar,
para libertar a todos os oprimidos do diabo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Esta palavra oprimidos, opressão, no grego é katadinastel. Também é uma palavra composta. Este prefixo kata está sempre ligado à destruição. Por exemplo, vocês sabem o que é um anabolismo? O indivíduo tomou um anabolizante. Para quê? Para ficar mais forte. Aná é para cima. O anabolismo na medicina significa que você está construindo músculos, está construindo fibras, está crescendo. Mas quando você entra, por exemplo, num regime muito intenso, o teu corpo entra num processo de catabolismo. Literalmente, você está morrendo. Você está consumindo o seu corpo. Catá sempre tem a ver com destruição. Cataclisma, catacumba, catástrofe. Diga para o teu irmão do lado: esse diabo é um catá. A segunda palavra é dinastel. Dinastel. Tem uma palavra parecida conosco, né? Na nossa língua. O que é? Dinastia. O que é uma dinastia? É um poder que se perpetua nas gerações. Quando fala de opressão, meu querido, a Bíblia está dizendo que o propósito do diabo, ele começa lançando dardos penetrantes. Você pode ter barreiras intelectuais, barreiras familiares. Você aprendeu a verdade, veio de criança ouvindo a palavra de Deus, e ele vai atacando, e aquilo vai perfurando. E se você não fizer nada, aquilo vai penetrando as tuas barreiras, e ele consegue entrar. E quando ele penetra, e vai penetrando, e continua penetrando, o que ele faz? Ele constrói uma fortaleza. E você fica preso, incapaz de sair, e incapaz de receber ajuda de fora. E aí então, ele vai estabelecer o seu plano final de te destruir, e não só você, mas as suas gerações que vêm depois. Não é incomum você estudar famílias que são atacadas por gerações nos mesmos problemas. Porque ele não vem para destruir a sua vida, ele vem para estabelecer uma destruição na tua vida e nos teus descendentes. Então, se ele não for parado, e ele pode ser parado, porque a Bíblia diz que Jesus veio para curar os que foram oprimidos pelo diabo. E ele não só cura a tua vida, mas cura gerações, cura a família. Ele estabelece uma nova ordem na sua vida, que é a ordem de sermos livres para a glória do seu nome. Amém? Essa palavra expressa, portanto, o poder de um tirano que pretende se perpetuar no poder. E é por isso que tantas vezes nós vemos pessoas tiranizadas na sua alma, incapazes de desenvolver o seu potencial. Pessoas que não conseguem olhar para fora, estão sempre olhando para dentro, sempre enxergando as suas mazelas, as suas dores, as suas feridas. Pessoas que culpam o mundo pelo seu fracasso, quando na verdade nós vencemos o nosso fracasso quando nós decidimos que nós vamos ser mais do que vencedores, que ainda que Satanás se levante contra nós, o Senhor Jesus em nós é mais poderoso do que aquele que está fora. Amém? Então, queridos, nós precisamos nos levantar contra ele, resistir às suas estratagemas. Ele usa esse método desde o Éden, desde a antiguidade. Os pensamentos penetram,
penetram, formam fortalezas e cadeias que são passados para gerações. Os filhos destas pessoas doentes da alma crescem, são crianças, tábuas rasas, cheias de esperança. Vê uma criança sorri, criança tem esperança e pergunta: o que você quer ser? Eu quero ser astronauta. O que você quer ser? Eu quero ser bombeiro. Criança sonha, tem esperança, tem vontade de progredir, mas muitas vezes são criadas por adultos doentes que começam a passar a sua amargura, o seu veneno, e começam a ser afetadas, e as gerações são afetadas, porque esse é o objetivo do inimigo. E o pior, muitas vezes, as gerações seguintes são ainda mais aprisionadas. Porque o que o diabo fez no pai, ele faz pior no filho. E faz pior no neto. Mas 2 Coríntios 10, 4 a 6 diz: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais. Diz assim: não dá para vencer isso aí com a capacidade humana, e sim poderosas em Deus. Diga assim: mas em Deus as nossas armas são poderosas. Amém? E se a palavra está dizendo que opressão é catadinastel, essa palavra dinastia vem de dinamis, de poder, de dinamite. Quando a palavra de Deus está dizendo poderosos em Deus, está dizendo que em Deus as nossas armas são bomba atômica, dinamite, para detonar todas as fortalezas do diabo. Amém, irmãos? Nós podemos ser livres e começar uma nova história, uma nova vida em Deus. Poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha que coisa interessante. Vocês sabem como os romanos levavam alguém para a cadeia? Quando chegava, por exemplo, um prisioneiro e era pego e tinha que ser levado para a cadeia, eles usavam aquelas lanças pontiagudas. Tinham soldados que ficavam do lado direito, do lado esquerdo, e atrás outros soldados iam com as lanças apontadas nas costas da pessoa. Se ela quisesse mudar a direção, o camarada, se você mudar a linha, eu perfuro. Não tinha como fugir daquilo. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando esses pensamentos vierem contra a tua vida, você vai pegar a palavra de Deus e vai espetar. Fala: olha, você está querendo fazer o errado? Está querendo pensar errado? Está querendo ir para o caminho do inimigo? Aqui, pum! Obediência, 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 obediência. Sabe como você vence o diabo? A minha vontade é fazer isso, mas eu não vou fazer. Obediência, obediência. A espada atrás, a lança dirigindo a sua vida. Não deixe o diabo dirigir a sua vida pelos pensamentos que ele te lança. Seja dirigido pela palavra de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pode impedir que ele lance os pensamentos? Fale alto, pode ou não? Não. Você não pode impedir que ele lance o pensamento, mas você pode decidir que caminho você vai tomar. Por quê? Porque você vai ser cativo, levar este pensamento cativo à obediência de Cristo. Porque Cristo, meu querido, a palavra de Deus diz que Ele é o valente, que quando Ele entra, Ele tira o valente e bota para fora.
e deixa a casa limpa, mas a partir daí é Ele que vai comandar a sua vida. Quantos querem ser livres? Querido, ou você vai ser sujeito ao inimigo das nossas almas, ou você é sujeito a Jesus, mas Ele é o libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, o processo da libertação se dá a princípio não por sentimentos, mas por obediência. Eu não sinto, mas eu obedeço. Daqui a pouco, a obediência começa a restaurar as áreas da tua memória, dos sentimentos, e você passa a entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, versos 10 e 11, ele diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A palavra desígnios aqui é noema, pensamentos, estrutura de pensamento. Paulo está dizendo: olha, eu decidi perdoar porque eu não quero dar vantagem para o diabo. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: quando você perdoa, é para você ser liberto. Deixa eu te dizer algo muito importante. Não tem melhor maneira de Satanás te aprisionar do que a falta de perdão. Então aquela pessoa que fez a coisa mais horrorosa para você, você fala: eu não perdoo nunca mais. O diabo, prendi esse camarada. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou perdoando, porque eu não vou dar ao diabo vantagem na minha vida. Diga assim: Senhor meu Deus, eu não vou dar vantagem para o inimigo. Eu decido perdoar. E eu quero te dizer que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Perdoo, estou livre. Amém? E lá em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2, a palavra diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Vamos recapitular? Ele começa atirando balas precisas, penetrantes. Depois, ele faz com que as pessoas, com estes pensamentos repetitivos, fiquem aprisionadas em fortalezas, em cadeias. Em seguida, ele oprime. Tudo isso segundo um método só, um alvo só. Qual é o alvo do diabo? Diga: minha mente. É só essa. Ele só tem uma bala. É sempre no mesmo lugar. Depois ele te oprime, ou seja, ele vem para te destruir e para levar essa destruição para os teus filhos, para os teus netos, para as próximas gerações. E no fim, o que ele quer? Formar uma mentalidade de engano. Eu já vi isso muitas vezes. A pessoa começa com uma insatisfação. Ela começa a ficar insatisfeita, talvez por uma luta, por uma situação, e aquilo começa a corroer. Se não trata, aquilo vira uma fortaleza. Aí aquilo que vem para libertar uma palavra de Deus, uma direção, o camarada não quer ouvir. Porque Satanás já começou a fazer uma fortaleza dentro dele para dizer: a palavra de Deus não é bem assim não. Daqui a pouco, ele já está completamente rendido. E você vê pessoas assim, tristes, amarguradas,
querendo romper com tudo, até com Deus. Pessoas assim estão a um passo da apostasia. Porque a apostasia vem como consequência desta mentalidade distorcida. Deixa eu fazer uma pergunta. É sério o negócio ou não? Você já viu esse processo na tua vida? Sim ou não? Eu vejo na minha todos os dias. Como nós podemos enfrentar isso? Eu queria dizer para vocês que quando Deus enviou Jesus, a Bíblia diz que Ele veio para destruir as obras do diabo. Para isto, finalidade, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, amém ou não? Agora você que muitas vezes está aprisionado em áreas da tua vida, você tem que clamar a Jesus. Senhor, livra a minha alma disto, livra-me desse pensamento, livra-me disto que não te agrada, disto que é o instrumento, é o método do inimigo para me destruir. E quando você clama, o valente vem. E o valente vem para destruir as obras do diabo e para transformar a sua vida. Olha para o teu irmão e diga: Deus quer te dar liberdade completa. O tema de como vencemos é a mensagem da semana que vem. Mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia nos ensina como devemos tratar a nossa mente. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Está falando da mente, da alma. Aquilo que o homem pensa, isto é o que ele é. Faço votos que prospere e tenha saúde, assim como prospera a tua alma. Todos esses textos são versículos que falam de como nós devemos tratar nossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se amoldar, não tomar a forma, não se conformar, ser transformado. Então nós devemos transformar a nossa mente. Conversão significa metanoia, mudança de mentalidade. Você tinha aquela mentalidade pequena, não valho nada, eu sou pequeno. Não, eu sou filho de Deus, Deus é bom. Na minha vida eu vou ser mais do que vencedor. Satanás atira e você rebate com a palavra de Deus, como Jesus fez. Amém, irmãos? Glória a Deus, nós podemos ser livres. Não deixe ele formar a tua mente. Fortalejas. Devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem que se renova. Devemos proteger a nossa mente com o capacete da salvação. Eu termino respondendo a pergunta: porque pessoas boas sofrem tanto emocionalmente? Porque não entenderam que esta é uma batalha que todos devemos travar. Isto não é uma questão de escolha. Esta é uma batalha na qual todos estamos inseridos. Toda vez que você recebe um ataque do inimigo, você pensa na palavra de Deus, você profere a palavra de Deus e você obedece a palavra de Deus, o poder de Deus vai anular aquela obra de Satanás na tua vida. Agora deixa eu te dizer algo, eu vou terminar e eu vou orar pela sua vida. Não existe um ponto, existe no inglês uma expressão, point of no return. É aquele ponto que você chegou, não tem volta. Não existe isso para Deus.
Enquanto você estiver vivo, existe retorno, porque o poder de Deus é assim, Ele vai até o fim. Jesus veio, desceu ao lugar mais profundo para buscar o pior dos pecadores. Amém, querido? Você pode ser livre, mas tem que desejar a liberdade em Cristo Jesus. Não brinque com a sua mente. Não brinque com as coisas que você agasalha no teu coração. Lute contra elas e Deus vai te dar liberdade. Cuidado com a tua palavra. Não fale contra si mesmo. Não se critique. Não entre nesta pilha de criticar os seus circunstantes e achar que eles são culpados pelo teu fracasso. Não, reconheça que Deus pode mudar a tua história, mas tome posição. Uma decisão minha, eu vou estar debaixo do reino do Filho do seu amor, e não do império das trevas. Amém, glória a Deus.